Olá, eu sou o professor Samuel Silva. Vim aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência de encontro com Cristo, né? Eu tive esse maravilhoso encontro com Deus aos 13 anos de idade, quando fui com minha mãe justamente a uma igreja evangélica. E como diz a própria Bíblia Sagrada, né? Deixai vir as minhas criancinhas. E naquele dia especial, né, dia 17 de julho de 1995, eu me lembro que estava ali naquele momento de alegria, de louvores, né? Eu acompanhado da minha mãe, mais meus dois irmãos, e ao final daquele culto, o pastor fez o apelo, nós fomos acompanhando a minha mãe, e foi algo que ficou marcado, né? Talvez as pessoas fiquem imaginando que as crianças não têm compreensão da decisão, das escolhas que fazem, por serem ainda em fase de desenvolvimento. Mas, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, eu aceitei a Ele com 13 anos de idade e estou aqui até hoje, né? Servindo como professor da Escola Bíblica Dominical, né? Como professor do curso de formação de obreiros, como servo, né? Então, quero dizer para vocês que foi um investimento que Jesus fez na minha vida. Ele acreditou em mim, Ele me chamou, Ele me aceitou, e hoje eu tenho esse privilégio de poder servir a esse Deus maravilhoso que, com todas as nossas imperfeições, com as nossas fraquezas, a cada dia nos dá uma chance de recomeçarmos e fazer um pouco mais pelo reino. E nós passamos agora pelo dia 12 de outubro, o Dia das Crianças, e reforçando as palavras do nosso mestre amado, deixar de vir as criancinhas, porque as crianças de hoje serão os servos e servas de amanhã. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. A missão de Deus, a minha missão. Um feliz sábado, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição. Esse trimestre, nós trazemos um tema, né, que é um tema extremamente relevante, um tema importante, né, um tema que eu vou dizer assim, para a nossa vida pessoal, para o nosso dia a dia, é extremamente prático, né? É exatamente como nós apresentarmos a Jesus às outras pessoas. Qual a nossa missão? E nós não devemos nos esquecer que a missão de Deus é a nossa missão, né, professor Ivan, que hoje é o nosso convidado, professor Ivan Birrequena. A missão de Deus é a nossa missão. Né, professor? Sim. Bom dia, feliz sábado, seja bem-vindo. Curitiba está frio, está quente. Como é que está a nossa querida, amada e linda Curitiba? Bom dia, Matusalém, irmãos, feliz sábado a todos. Olha, Curitiba, como sempre, aquele clima mais fresco, mais friozinho, e hoje está meio friozinho aqui, viu? A tendência é que fique mais uns dias ainda frio aí. Ah, que bom. Bastante, e vamos em frente. Vamos lá. Professor, o título da lição, né? A missão de Deus, né, nos alcança, parte 2. Né? Nós já estudamos semana passada, né, que Deus ele se preocupou, né, em resgatar o ser humano, em fazer com que o ser humano percebesse que ele precisa de Deus, mas, acima de tudo, Deus ele deu um exemplo ao ser humano, naquele que primeiro cumpriu a missão. Né? O céu desceu até a terra na pessoa de Jesus, a divindade para cumprir uma missão. E nessa segunda parte da lição, professor, tem como texto para introduzir a lição Mateus capítulo 28, verso 29, que diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com base nesse texto, professor, quais seriam os principais pontos que nós poderíamos destacar nessa lição?
Muito bem, professor. É uma realidade, né? A missão divina, ela está presente na Bíblia toda, né? Do Gênesis ao Apocalipse, nós vemos um Deus se movimentando em direção às suas criaturas, né? Tanto antes quanto depois do pecado. A Bíblia todinha é, em essência, o comissionamento de Deus. Então, um ponto muito alto que nós podemos destacar é que nós podemos perceber a intencionalidade divina, ou seja, Deus tem intenção de ir e buscar. Por quê? Porque ele tem um foco essencial: restaurar na humanidade a imagem dele. Não é? Lembramos-nos da criação? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Pois bem, essa imagem foi, obviamente, distorcida, destruída. E ainda há esperança. Então, Deus quer resgatar o homem, a humanidade, para voltar este a ter a sua imagem. Então, qual é o outro ponto essencial? Relacionamento. Deus quer estar com o pecador, no meio dos pecadores. Jesus foi o maior exemplo disto. E agora, como Jesus está no céu, ele comissionou a igreja para assumir esse papel, relacionar-se. A palavra de ordem é relacionamento de Deus com o homem, através da igreja, no poder do Espírito Santo. Então ele disse, vão, ide, não é? Vão, misturem-se, ensinem todas as nações, alcancem todas as pessoas. Pronto, professor, beleza. Professor, contextualizando, o senhor colocou aí, né, o Deus triuno, a origem da missão. Né? Então, a gente percebe que a divindade toda está unida, não é? E sempre esteve unida, por isso que é uma divindade, é um Deus único, né? Com um propósito. E na questão aqui, em João, no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21 e 22, diz o seguinte: disse-lhe, pois, Jesus, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, diz aqui, né, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Professor, com base nesse texto aqui, como a compreensão de que a missão tem sua origem no Pai, no Filho e no Espírito Santo, como isso deve moldar a nossa missão. Né? Isso é uma coisa que já está contextualizada, o senhor já deu uma introdução aí da lição da passada, né? Mas aqui a Trindade, né, deve moldar a nossa missão. Como é que esse sentido da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, deve moldar a nossa missão? Pois bem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão plenamente envolvidos na missão. Primeira missão, criar. Segunda missão, salvar, redimir, não é? O que nós podemos destacar aqui? A mesma união que há entre Pai, Filho e Espírito Santo, Deus triuno, não é? Essa mesma união, essa mesma característica deve permear a nossa vida também, enquanto filhos de Deus, porque nós fomos agregados à missão. Deus nos agregou à missão dele, Pai, Filho e Espírito Santo, para realizar a missão. Então, professor, quando foi que Deus decidiu ser missionário? Desde a eternidade. Se cair uma ovelha, iremos, no plural, iremos resgatá-la. Não é? Então é isto, esse é o Deus triuno. Eu peço, professor, você tem uma Bíblia aí para abrir para nós em Lucas 24, 49? Ah, com certeza, professor. Aqui, isso, vamos lá. Tem 2, 3, 4. Aleluia, amém. 24, 49. E a gente tem que estar com ela em todo quanto. Lucas, quanto? 24, 49. Veja só. 24, 49. Veja o que diz aí a palavra de Deus sobre o Deus triuno na missão.
24, 49, está aqui. Isto. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ótimo. Percebe como o Deus triuno está plenamente envolvido? Então ele está dizendo, olha, há uma promessa do meu Pai. Eu confio nessa promessa. A vinda ou o envio do Espírito Santo. Olha como que a Trindade está presente, e aí ele aconselha os apóstolos, fiquem na cidade até que venha o Espírito Santo. Então nós temos a promessa do Pai, a certeza do Filho de que o Pai vai cumprir, e, é claro, a vinda do Espírito Santo. Isso se confirma, por exemplo, em Atos 1, 4, 5 e 8, onde ele realmente veio, né? Então é isso. Esse é o nosso Deus triuno que nos dá essa graça de estarmos incumbidos. Isso é muito importante, professor. Vamos refletir sobre isso. Pai, Filho e Espírito Santo, mais igreja, veja bem, mais igreja, igual a o cumprimento da missão. Isso desde o Pentecostes. Amém. Professor, e considerando esse tópico que o senhor colocou agora, né, o eterno evangelho, né, a mensagem da missão, né, e Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, teve até uma outra lição que abordou bem, não é? A mensagem dos três anjos do Apocalipse, mas a primeira mensagem diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dar-lhe glória, pois vinde a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Professor, que aspecto da missão de Deus é possível identificar no evangelho eterno apresentado pelo anjo nas três mensagens angélicas? Certo, certo. Veja, professor, vamos perguntar assim, afinal de contas, o que os discípulos, o que os apóstolos vão fazer lá no começo da pregação do evangelho, né? Eles vão conquistar o mundo inteiro. Olha só, essa luz de Apocalipse, ela começa a brilhar, não é? Claro que a intensidade maior é agora, mas ela já começa a brilhar lá nos primeiros discípulos, né? Havia um líder, Jesus, havia pessoas comissionadas, os apóstolos, havia e há um plano, claro, olha, começa por Jerusalém, vão para as nações aí dos arredores e vão para o mundo, olha aí, a expansão, né? E nós vamos chegar em Apocalipse a partir desse primeiro momento, tá? Jerusalém, nações vizinhas, o mundo inteiro. Esse é o plano de Deus. Havia uma mensagem que eles deveriam levar. Qual é a mensagem? A graça e a justiça. Eles começaram a pregar sobre isso. E nós vamos agora, no poder do Espírito Santo, e aí vem esse evangelho eterno, não é? Que é justamente composto pela graça, a plena misericórdia de Deus e também pela justiça, a plena retidão de Deus, né? Então, a graça ela deve ser anunciada, ela deve ser proclamada. Esse é o evangelho eterno. O evangelho eterno é assim: Jesus veio, Jesus viveu sem pecado. Opa, nós temos aqui alguém plenamente credenciado para salvar. Jesus foi sacrificado por nós. Olha a sequência. Ele vem, ele vive sem pecado, ele é morto na cruz. Olha a sequência. Ele ressuscita, comprovação de que é Deus. Foi exaltado na sequência lá no céu. E o último item dessa sequência, hoje intercede
em nosso favor. Professor, esse é o Evangelho Eterno, a mensagem que deve conclamar o mundo todo para adorar o único Deus verdadeiro e criador, que é, claro, amor e é justiça também. Agora vamos lá, né, professor e irmãos? O mundo, hoje, ele quer muito ouvir da graça. Ele quer muito ouvir Jesus salva, Deus é amor. Mas o mundo hoje rejeita a mensagem de que Deus é também plenamente justo. E o anjo diz, é vinda a hora do seu juízo. Está chegando o momento de Deus executar o juízo, como o fez no dilúvio, como o fez em Sodoma e Gomorra, também fará em nosso mundo. Este é o Evangelho Eterno. Ok, professor, maravilha. E então, o próximo tópico, né, da lição, né, que dá uma sequência aqui, né, o povo de Deus, o canal da missão. É como se Deus não tivesse outro caminho, né? E aqui, para esse debate, né, ele traz aqui, o articulista da lição traz aqui Gênesis, capítulo 12, versículo de 1 a 3, que diz: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 6, 11 e 12, diz assim: Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosse o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Guarda, pois, os mandamentos, os estatutos, os juízos que hoje te mando cumprir. Será, pois, que, ouvindo estes juízos, os guardareis e cumprireis. O Senhor teu Deus te guardará, e a aliança e a misericórdia prometida, sob o juramento aos teus pais. Professor, qual era o propósito original de Deus para o seu povo no Antigo Testamento? Uma pergunta bastante importante e dos textos muito bem contextualizados. Verdade, verdade. A missão, professor, ela começa muito, muito lá atrás, né, no tempo, sabe? Mas houve um momento em que essa missão, ela ganha uma força muito extra, assim, muito transcendente, que é o caso de Abraão, né? Olha só, Abraão, que no momento do convite foi Abrão, ele foi comissionado como um instrumento de Deus, como um agente da missão divina e como um canal, olha, um canal para transmitir as bênçãos de Deus para as nações que ele alcançasse. Pergunto, nós somos ou não somos o mesmo povo, o mesmo Abraão nos dias de hoje? Professor, nós somos os instrumentos de Deus, nós somos os agentes da missão divina, devidamente credenciados. Os agentes da missão divina, que somos nós, eles estão selados por Deus. Olha aí, credencial. E, ao mesmo tempo, esse povo de Deus é o canal dele para que transmita as bênçãos dele ao mundo. Então, isso tudo, professor, que Deus fez e faz no plano da redenção, tudo, absolutamente tudo, precisa chegar. Alguém tem que dizer, olha, aconteceu e está acontecendo isto por você. Essa é a ideia, fazer chegar o plano da redenção. E aí, obviamente, que entra a igreja. O povo de Deus, desde Abraão, tem uma missão, né? Testemunhar do caráter de Deus. Pergunto, isso é pouca coisa? Não. Seu amor, sua justiça, olha só, nós, como agentes de transmissão do caráter, do amor, da justiça de Deus.
só pode acontecer de um jeito. Apocalipse 14, 12 identifica o povo de Deus, os santos. Só poderemos cumprir a nossa missão de sermos o canal de Deus para o mundo, vivendo em santidade. O Filho, professor, o Filho veio buscar e salvar o perdido. E eu e você somos comissionados por Deus para fazer essa busca do perdido, da ovelha perdida, da ovelha desgarrada. Essa é a nossa missão. Amém, né? Bom, agora o último tópico da lição, o mundo, a arena da missão. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 e 10, diz o seguinte: depois dessas coisas vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, línguas e povos, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Professor, o que esse texto sugere sobre o escopo geográfico de longo alcance da missão de Deus? Então, voltando aos discípulos, aos apóstolos, né? Olha como que Deus ele planejou alcançar todos, absolutamente todos os povos, todas as nações da terra. Ele disse: comecem por Jerusalém, Judéia e Samaria depois, e aos confins da terra. Nós estamos, professor, cumprindo esta ordem há 2000 anos, sabe? Então, hoje, por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia está presente em 230 países, 228 países. Alcançamos toda a terra com a mensagem. O que precisa agora é que esse alcance se distolva, prolifere por todas as comunidades, famílias e pessoas destas nações. Então, assim, alguém poderia dizer: mas olha, aquele país lá, aquela nação lá, não tem condições, não dá para entrar com o evangelho não, sabe? Né? Pode ser que alguém pense assim. Errado. Não tem onde o evangelho não possa chegar. Não é? O apóstolo Paulo, ele foi convidado pelos macedônios. O que os macedônios disseram para ele? Paulo, venha, nos ajude, passe para cá, nos socorra, Paulo, traz a luz do evangelho para nós. Né? Tinha muita gente querendo conhecer. Uma nação pagã, uma nação idólatra. A Grécia era das nações mais idólatras de todos os tempos, e eles clamaram: Paulo, venha para cá. Professor, qualquer nação do mundo, todas elas devem ser alcançadas, porque lá também há pessoas que querem sim, precisam sim, conhecer o plano da redenção. O mundo todo é a nossa arena de missão, é o nosso campo de trabalho. Amém. Louvado seja Deus. Professor, quais seriam suas palavras finais? E o senhor tem algum testemunho de alguém que o senhor entrou em contato e aquela pessoa entregou os caminhos a Deus através do seu estudo, do seu testemunho, o senhor com a compreensão de que o mundo é a nossa arena de combate, né, de pregação do evangelho, né, que Deus deseja que todos nós, ao nascermos da água, nós venhamos a nascer também com o espírito missionário, né, de anunciar, de dizer às pessoas daquilo que Deus... Qual foi a pessoa que o senhor estudou que mais lhe tocou o coração, né, esse testemunho dessa pessoa, né, em dado momento da vida dela, Deus deu a oportunidade para que o senhor testemunhasse as verdades eternas? Certo, certo. Bom, primeiramente, vamos considerar aqui os pontos principais, e nós diríamos assim: quem é que vai fazer acontecer a pregação do Evangelho Eterno? Quem é que vai fazer cumprir e acontecer Apocalipse 18, verso 1?
somos nós, eu e você, né? Irmãos, igreja, o mundo clama por esperança e por luz. O mundo clama por uma referência em quem possa depositar a fé e a esperança. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Então, minha gente, tem um mundo inteiro aí à nossa frente, em pecado, e também em condenação. Tá bom? Há um Deus que quer salvar, há um plano de salvação, e nós precisamos fazer acontecer isso. Nós somos os incumbidos, os arautos desta mensagem, né? Assim, nós tivemos uma experiência interessante uma vez com o estudo bíblico, uma família, né? Pai, mãe e 2 crianças. E nós iniciamos o estudo. A mãe fez o pedido. O pai não tinha interesse, era alcoólatra. Muitas e muitas vezes ele chegava da rua, nós íamos dar o estudo à noite, né, na casa da pessoa, e ele chegava do trabalho, da rua, embriagado. Nós estávamos ali na sala e eles ali na cozinha. Ele chegava, ia para a cozinha e batia a panela e derrubava prato, e aquela bagunça, né? E o estudo acontecendo lá na sala. Não desistimos. Fomos até a última lição. E a gente percebia que ele estava ali, né, embriagado e tal, fazendo uma certa bagunça por ali, mas que também estava ouvindo, né? Estava ouvindo. E, professor, a família toda foi batizada. Esse homem, Amém. esse homem, Dorival, é ancião da nossa igreja. A irmã Terezinha é líder na igreja. O evangelho, ele é transformador. O inimigo faz de tudo para barrar, para que o avanço não aconteça. Mas esse é o exemplo dessa família de que não há restrição. Pode ser que no início o Dorival até, não quero saber disso, não aceito isso, né? Mas lá estava ele em poucos meses batizado e liderando a igreja. Esse é um testemunho do poder do evangelho eterno. Amém. Professor, testemunho maravilhoso, a lição muito bem explanada, né? Mas como professor também tem outras habilidades, né? Além de pregador, pessoa que escreve livro, autor de alguns livros, né? Também é cantor. Aí eu queria que o professor fizesse a oração, tá certo? Depois cantar sua música, que essa música ela venha tocar o coração de todos nós, para que a gente entenda o poder do evangelho, né? O evangelho é as boas novas da salvação. Né? Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Né? O poder de Deus ele tem que chegar até as pessoas precisam compreender. Compreendam através da Bíblia, do testemunho, da música também. Então, eu pediria a você que está em casa, que ficasse bem atento, né? Compartilhe o nosso canal, dê um like. Né? Se você também desejar contar o seu testemunho aqui no nosso canal, nós convidamos também. Você sinalize ali no nosso Instagram, ou sinalize também aqui no nosso canal, que nós iremos convidar você, onde você estiver, né? Em qualquer parte desse Brasil ou do mundo, do planeta Terra. Você pode contar o seu testemunho aqui, a gente agenda e você conta o seu testemunho para abençoar a vida das pessoas, né, que ainda não conhecem o poder transformador do Evangelho. Esse poder que o professor Ivan relatou na lição e no testemunho que ele nos apresentou aqui, né, nos traz exatamente essa referência da importância de quando corações são alcançados, vidas são transformadas, famílias são reconstruídas, famílias elas são, mais uma vez, abençoadas por Deus, né? Porque muitas vezes a família sai dos caminhos de Deus, perde as bênçãos de Deus e Deus quer continuar abençoando. Deus é o Deus de amor, o Deus de bênção, o Deus de paz. E você que está em casa vai ouvir uma oração, vai entregar a sua vida a Deus nesse momento. E depois o professor Ivan vai cantar. Você que está com sua família aí, quem sabe, sofrendo,
perto da separação, você que está aí com a vida incerta, muitas vezes querendo até tirar a sua própria vida, não faça isso, meu amigo. Deus, ele pode te ajudar, Deus pode te transformar. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Seja qual for o momento, seja qual for a situação, seja qual for a circunstância, seja qual for o dilema, Deus, a tua vida está nas mãos do Senhor. O professor Ivan vai fazer a oração e, na sequência, ele vai cantar uma música. Amém. Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, porque nós fomos envolvidos nessa missão maravilhosa de anunciar ao mundo todo a pregação do Evangelho. Obrigado, Senhor, pela honra que temos de estar juntamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, juntamente com anjos, milhões e milhões de anjos maravilhosos, todos nós, juntos, anunciando ao mundo que há um Salvador, que há um plano de resgate, que possamos usar toda a força e todo o poder que o Espírito Santo nos dá para realizar esta missão que o Senhor nos deu, em nome de Jesus. Amém. 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 Ok, vamos agora, você está aí em casa, fica aí mais um pouquinho, escute essa música e que Deus continue te abençoando sempre. O mundo está clamando tão vazio, muitos esperam quem os possa guiar. Oh, quanto aos filhos Cristo ama, e de todos como amigo quer viver. A quem o busca em amor recebe, com terno amor a todos da sua paz. Em Cristo a perfeita justiça, em meu viver eu quero conseguir. Ser como Cristo, ser como Cristo, eu quero ser como ao princípio nos criou, ser como Cristo, ser como Cristo, que todos possam ver a Ele em mim. O seu perdão um dia recebi, o celestial amor me salvou, tornou-me nova criatura, meu quebrantado ser ele renovou. Do seu perdão direi a todos que me cercam, serei a luz que brilhe qual sol, moldado pela graça eterna, possa eu em meu viver ser como Cristo, ser como Cristo. Eu quero ser como
nos criou, ser como Cristo, ser como Cristo, a sua obra cumprir, seu desejo em meu existir, que todos possam ver Jesus